Olá, boa tarde. Estamos aqui de novo, começando mais um prólogo nesse inverno paulistano. Hoje é dia 24 de agosto. Antes de mais nada, eu queria perguntar, presidente, por que o Queiroz depositou R$ 98 mil na conta da sua esposa, Michele? Em segundo lugar, eu queria só dizer que nós temos uma equipe maravilhosa, somos eu e Léo apresentando o prólogo, um programa dentro do canal TV Democracia, que bota a boca no trombone, que é absolutamente contra qualquer forma de censura, portanto, nada vai calar, nem nós, nem os nossos convidados, nós estamos aqui para falar sobre absolutamente tudo. Eu quero sempre agradecer a participação dos membros do canal TV Democracia, a nossa equipe, Matheus, Bruna, Mali, Paula, Andréia, Amanda, os nossos eternos colaboradores internacionais, que são a família Ventura, que está fora do Brasil, que nos apoia bastante bem. E eu queria dizer o seguinte, todo mundo que está aqui pode se tornar membro do canal TV Democracia. É muito simples, tem um botão em algum lugar aqui no YouTube, que eu não estou vendo, não sei onde é, mas é tornar-se membro. Eu acho que a partir de R$ 10 por mês, você pode ter um monte de regalias, enfim, participar de um jeito bem efetivo, bem interessante, com alguns direitos a mais. Então, Léo, você. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer estar mais um dia aqui, trazendo esses assuntos que a gente considera pertinentes e importantes. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, e para isso a gente trouxe pessoas muito especiais. Primeiro a Ivani Tavares, que foi minha colega na Casa Laboratório para Artes do Teatro, muitos anos atrás, e hoje ela é professora adjunta da área de artes da Universidade Federal do Sul da Bahia, também é professora colaboradora do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, professora de especialização em pedagogias das artes, linguagens artísticas e ação cultural, Universidade Federal do Sul da Bahia, além de outras tantas coisas. E também a gente vai receber o Marcos Antônio Alexandre, que ele fez uma fala num projeto muito interessante da UFMG, e me tocou muito a fala dele, por isso nos tocou a mim e a Lavínia, por isso a gente resolveu convidá-los e convidá-lo. O Marcos é professor titular da Faculdade de Letras da UFMG, onde leciona na graduação no programa de pós-graduação em letras, estudos literários, e também atua na graduação do curso de teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vani. Bem-vindos ao prólogo. Um prazer, uma honra recebê-los aqui. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Lavínia. Boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer. Ótimas recordações, Ivani, daquela loucura que a gente participou, né? Sim, Léo, você é um companheiro de uma jornada, uma longa jornada afetiva, né? A Casa Laboratório para as Artes do Teatro. É uma maravilha te reencontrar aqui nessas condições. Também estou muito feliz. Lembro também da grande atriz que você é, potência do teu trabalho como atriz também. E agora, essa trajetória de pesquisadora, bastante verticalizada, e a gente queria que você falasse um pouco da sua trajetória e do seu tema de pesquisa. Bem, eu estudo teatro negro, né? Eu tenho me debruçado já desde a própria graduação sobre as culturas negras na perspectiva das artes cênicas. Esse sempre foi o meu interesse por uma questão mesmo natural. Eu queria me ver negra nesse lugar que é o palco, que é a cena. E, particularmente no doutorado, eu escrevi, né, uma tese, junto com minha orientadora, uma tese sobre o teatro negro, do Teatro Experimental do Negro e do Bando de Teatro Olodum. Eu queria, a intenção era destrinchar um pouco desses teatros,
né, dessas duas possibilidades de teatro negro, entendeu o que eles propunham enquanto estética, enquanto perspectivas para a cena. Então, o meu estudo acabou abarcando também um breve histórico sobre o teatro negro no Brasil, a presença da personagem negra, como isso foi visto por alguns autores, né, dentro dos nossos romancistas, e também dentro de nossa dramaturgia, um pouco sobre a presença dos atores negros, né, desses atores negros no Brasil, e a questão e a problematização da situação racial no Brasil. Essa foi uma questão, né, que abrangeu toda a pesquisa. Bem, então eu estudei, eu comecei a estudar o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro, para quem não conhece, ele surge em 1944, por Abdias Nascimento, liderado por Abdias Nascimento, acompanhado por uma série de outros companheiros e companheiras, no Rio de Janeiro. É um teatro que não foi só um teatro, né, que pese o nome teatro, era uma organização de militância negra que envolvia, além do teatro, o teatro era um braço, né, mas envolvia cursos de alfabetização, imprensa, concursos de beleza, de artes plásticas. Então, surge, né, o Teatro Experimental do Negro surge com uma primeira grande iniciativa politicamente assumida de teatro negro no Brasil. E o Teatro Experimental do Negro se propunha a criar uma dramaturgia para negro, a trazer negros em cena, mostrar que o negro podia, né, tinha a capacidade intelectual e artística para a cena, e problematizar mesmo a situação do negro no Brasil. Esse se tornou, né, e posteriormente se tornou um grande referencial do teatro negro e de teatro no Brasil, né, se tornou um marco. Quando se fala de teatro negro no Brasil hoje, se requer-se sempre ao TEM como um antecedente. E eu também estudei Bando de Teatro Olodum, que já era um grupo contemporâneo, né, um grupo que surgiu na década de 1990, um grupo baiano, nasceu na Bahia, como um braço, vamos dizer assim, da banda de teatro, da banda Olodum, o bloco, e que se propôs a trabalhar com a questão do teatro popular, né, com o popular da Bahia, e que aos poucos foi se aprimorando, foi se aprofundando na questão negra e trazendo isso para o debate, né, principalmente a partir do olhar da cultura baiana. O Bando de Teatro Olodum foi dirigido durante bastante tempo, desde seu início, por Márcio Meirelles, e tinha no seu elenco tanto profissionais já bastante tarimbados, quanto jovens estudantes, e montou o espetáculo. O Bando se tornou uma celebridade em termos de teatro negro no Brasil. Seus espetáculos tornaram-se... dos seus espetáculos foi feito especial de TV, eles fizeram cinema, viajaram o Brasil inteiro, a festivais internacionais. O Bando se tornou também grande referência no sentido de agregar outros grupos, de promover eventos de interesse da comunidade artística negra. Então, eu peguei esses dois grupos, que eram duas referências em suas épocas distintas. A ideia era saber em que medida, né, esse teatro que ambos propunham, né, contribuíam ou traziam outros olhares para o teatro brasileiro. E, dessa maneira, eu começo a discutir algumas questões, as suas contribuições, e mesmo a tentar destrinchar um pouco, delinear um pouco o que seria esse teatro no Brasil, esse teatro negro no Brasil. Qual a diferença que isso traz? Né? Quais são as proposições estéticas para esse teatro? É um pouco isso tudo. Bastante bom. Muito bom.
Nossa, você me deu um monte de Muito bom. coisas para eu te perguntar, mas vamos, Marcos, bem-vindo. Vem você contar da sua experiência. Você é professor, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu não sei se você está numa cadeira especificamente ligada ao teatro negro, mas como é que foi que você chegou? Como é que é a sua história? Vamos lá. Não. Pois eu leciono na Faculdade de Letras, né? O meu concurso na Letras foi para dar aula de espanhol, então eu atuo no curso de espanhol, mas tanto o meu mestrado quanto o doutorado foi feito a partir de estudos voltados para o teatro. O meu doutorado foi comparando a obra de Plínio Marcos ao dramaturgo chileno chamado Juan Radrigán, e eu via no texto dos dois muitas relações que se aproximavam no quesito relacionado com a questão da marginalidade, das personagens marginalizadas. Tanto o Plínio Marcos quanto o Juan Radrigán, eles tiveram uma história de vida parecida em relação a trabalhos com operários. Então, assim, eu me interessava muito por essa abordagem da questão da marginalidade no teatro. O teatro negro, ele aparece um pouco depois, né? No curso de letras, dentro da pós-graduação, aí a gente trabalha com as pesquisas que nos interessam mais. E eu comecei a me dedicar ao teatro negro logo depois que eu defendi a minha tese e que eu comecei a trabalhar especificamente com pesquisas relacionadas à cultura negra. Né? Eu sou coordenador do NEA, que é um núcleo de estudos interdisciplinares da alteridade. A gente estuda a literatura afro-brasileira e aí, no NEA, eu me dedico mais à questão do teatro. Então, assim, na UFMG, a gente não tem uma cadeira específica sobre teatro negro, mas eu tenho oferecido disciplinas relacionadas com esse campo, que me interessa muito. E nisso eu fiz um pós-doutorado, né, relacionado com o teatro negro. É uma pesquisa que eu fiz em Cuba e Salvador e que gerou o livro mais recente meu. Que se chama? O Teatro Negro em Perspectiva, Dramaturgia e Cena no Brasil e em Cuba. Tá. E vocês acham que a gente pode começar como é que se define o teatro negro no Brasil? Ou os teatros negros no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Existem vários estudiosos, de minha parte, né, o que eu tenho levantado, existem vários estudiosos que se debruçaram, alguns estudiosos, não vários, se debruçaram sobre esse assunto, né, sobre essa ideia de definir, de circunscrever o teatro negro. Uma unanimidade é que tem uma diversidade de vertentes, né? E eu particularmente considero isso porque esse é um termo em construção, né? Estamos em construção, mas eu considero, pegando todos essas denominações, essas acepções, eu considero que o teatro negro é esse conjunto de expressões, manifestações espetaculares negras que lançam mão do repertório expressivo negro-africano como meio de expressão, de afirmação, de resistência e, né, de recuperação das culturas negras no Brasil. Particularmente, eu faço uma diferença, porque o meu interesse de estudo é do teatro negro engajado. E aí eu considero esse teatro negro um teatro que tem uma afirmação fundamental, quer dizer, o interesse fundamental é a afirmação da cultura negra, né?
Isso aliado a proposições estéticas de matrizes africanas e embasadas nas questões políticas, existenciais e culturais negras. Mas a gente tem esse universo que está sendo construído, né? Mas esse foi o caminho que eu encontrei para me mover dentro desse universo. Para mim, e aí eu comungo muito do que a Evani falou, e gosto, Lavínia, quando você traz para a gente a ideia de teatros negros, né? Num primeiro momento, a gente falou muito sobre, inclusive, sobre um teatro negro, mas hoje eu acredito que a gente fale de teatros negros, até porque, né, assim como eu também acredito, né, num teatro negro engajado, né, a Evani trouxe aí os exemplos do Teatro Experimental do Negro, do Bando Teatro Olodum, que eu acho que são grupos que são referências para todos os outros grupos que vieram depois. E aí, quando a gente pensa, né, ou quando eu penso nos teatros negros, eu sempre penso naquele teatro que é feito a partir da visão ideológica de mundo em que os negros são temática central e, ao mesmo tempo, são agentes. E aí são teatros porque a gente pensa em várias possibilidades de enunciação para as temáticas negras, né? Tem lugares em que os corpos negros eles demandam possibilidades de leituras. Então, é esse teatro que me interessa muito pensar. Quais são esses lugares? Quais são as ideologias desses sujeitos negros que são trazidos para as cenas, né? As suas particularidades corpóreas, a questão da religiosidade, a questão dos afetos, das subjetividades. Então, nesse sentido, eu tenho visto hoje mais a ideia de pensar em teatros negros como um espaço plural de saberes, né? Isso me interessa muito. Léo, você está mudo. Voltei. Pronto. E do ponto de vista cronológico, assim, a gente observa o teatro negro como o princípio do teatro negro no teatro experimental negro, ou tem outras manifestações anteriores estudadas? Como é que é? Quando que a gente localiza o teatro negro no Brasil? Pois né? A Companhia Negra de Revista, ela vem antes, né, do TEM, e na Companhia Negra de Revista a gente já tem representações relacionadas com essas corporeidades negras que me interessam, né? Uhum. No campo da literatura, na literatura afro-brasileira, a gente tem a representação do negro bem já no século XIX, né? Certo. Tem um texto que me interessa muito, que é o texto da Maria Firmina, dos Reis, né, que é o Úrsula, que é um texto, se não me engano, eu sou muito ruim com as datas, mas é de 1857, ou 59, se não me engano. Então, a gente pensar que essas personagens já se faziam presentes na literatura como um todo, né, no teatro também. O que acontece, pelo menos na minha leitura, é que antes as personagens elas eram sempre vistas como personagens estereotipadas. Né? Chega num determinado momento, e aí eu acredito que o Teatro Experimental do Negro é a grande mudança, né? Porque transforma esses sujeitos não só em personagens, mas também como tema central. O ponto de vista dentro das dramaturgias, né, produzidas pelo Teatro Experimental do Negro, aí estão voltadas para as questões da negritude. Né? A Companhia Negra de Revista trouxe os negros para o palco também, mas aí é importante a gente pensar no contexto de enunciação de ambos os grupos, né? Pensar na Companhia Negra de Revista em 1926, e o que o De Chocolat faz para trazer o negro e a sua cultura para a cena, isso é muito potente. Então, eu acho que a gente tem que pensar
como que as personagens foram apareceram no primeiro momento e como que elas foram ressignificadas ao longo dos tempos. E por isso que hoje a gente pode falar de teatros negros, porque tem várias perspectivas de abordagem, né, dos corpos negros. Então, a gente vê um teatro negro relacionado com a questão dos corpos trans, com a questão das mulheres negras, com a questão das afetividades negras, e o negro sai de um lugar que não está mais só relacionado à questão do trabalho, da religiosidade, nada contra a questão da religiosidade, mas ganha outros campos de saberes. Isso eu acho que é muito importante, é muito potente. O Bando Teatro Olodum, ele fez isso também, né? O Cabaré da Raça, ele traz todos esses questionamentos para a cena e ressignificam cada lugar em que a sociedade tende a colocar o sujeito e o corpo negro. Então, isso é muito importante. E isso tem sido feito cada dia mais, né, na nossa contemporaneidade. Então, acho que é importante a gente pensar nesses grupos, né, que vieram antes, a Companhia Negra de Revista, o Teatro Experimental do Negro, mas pensar que eles abriram portas para que hoje, né, jovens negros pudessem e podem, né, trazer os seus questionamentos para a cena. Isso hoje é muito potente. Certo. Deixa eu te perguntar. Desculpa, pode falar, Ivani. Não, é só para acrescentar um pouco a essa fala que já é bastante completa do Marcos, é que os negros no teatro, né, e falando do teatro negro como essa questão ampla, já está no teatro brasileiro desde seu início, quando Anchieta, os negros indígenas, né, quando Anchieta busca, né, nas manifestações espetaculares negras e indígenas, elementos para formatar o seu teatro. No século XVII também, por outro lado, os palcos brasileiros eram cheios de companhias de artistas negros que eram obrigados a pintar seus rostos, né? Então, o teatro negro, como se pode dizer, enquanto sujeitos, né? Enquanto corpos negros em cena e enquanto expressões de sua cultura, já se apresentam no teatro brasileiro há muito tempo, e isso tem pouco visibilizado na cena. É isso. Não, eu queria te perguntar, desculpa, Lavínia, faz a sua pergunta, depois eu emendo. Eu ia falar sobre essa questão da visibilidade mesmo, né? Porque a informação que a gente tem, e eu vi no curso que o Marcos deu, e eu fiquei muito impressionada com a quantidade de grupos e movimentos, né? Enfim, a extensão disso no país todo, nas capitais do Brasil, e Belo Horizonte especialmente, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de grupos negros. Então, essa informação que a gente não fica sabendo, né, é que rouba também a dimensão histórica que a coisa tem, né? Isso é uma coisa... A minha pergunta era um pouco assim também. Eu queria saber se vocês encontraram dificuldade nos arquivos históricos, se houve um apagamento dessa história, desses grupos, como que isso está... Se a gente tem o arquivo hoje disso, a gente tem registro desses grupos e dessa história que é tão importante. Acho que, antes de mais nada, assim, a gente precisa ter consciência de que vivemos um racismo estrutural, né? Que apaga sistematicamente, conscientemente, toda a história que não faz parte do status quo, né? Toda ela. Então, não interessa a estrutura do racismo estrutural que os negros sejam vistos como protagonistas da história. Então, isso significa que eles não serão considerados academicamente, isso significa que não são objetos, né, ou sujeitos, né, passíveis de comporem a história. Na época que isso foi em 2000, quando eu comecei a estudar efetivamente esse teatro
sei lá, 2000, mas a Pratese 2006, eu encontrei pouca coisa, encontrei bastante documentos, né, dissertação, artigo não publicado aqui, ali. As maiores informações que eu encontrei foram informações do boca a boca, assim como diria, no Correio Nagô, né, no Correio Entre os Nossos, porque existe uma grande lacuna, e já existia e continua existindo, uma grande lacuna entre os estudos negros, visibilizados, seja na academia, seja, né, na academia em suas várias vertentes, seja na formação nossa enquanto teatro. Hoje em dia que se vê pouco, né, algumas poucas publicações, a Funarte fez essa publicação sobre a dramaturgia de autores novos, dramaturgos novos. O Marcos tem publicado bastante com esse livro dele sobre a dramaturgia, e focando principalmente, né, bastante esses autores, esses artistas de Minas Gerais, a nossa Leda Maria Martins, mas ainda existe uma grande lacuna de publicação. Para considerar a quantidade de teses e dissertações publicadas, né, o que se tem em relação a isso, a visibilidade desse material é muito pouco. Esses artistas, existe uma grande quantidade de artistas, cada vez mais, né, de artistas brasileiros que se propõem a fazer uma investigação em torno dos referenciais das culturas negras, que não tem espaço, né, que são taxados por uma questão folclórica ou algo que não tenha importância, e eles não têm visibilidade, eventos dos mais diversos que não encontram espaço na mídia para serem divulgados. Então, a gente tem uma produção documental bastante grande, está crescendo bastante, mas a visibilidade disso e o alcance disso e a assunção da importância disso, ela não é equivalente. Isso que a Evani está falando, eu acho que é muito importante, porque é exatamente algo que eu tenho falado quase sempre, é que hoje nós já temos muitas dissertações e teses escritas a partir da perspectiva do teatro negro, mas se a gente pensa, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa de pós-doutorado em 2008 e 2009, eu fiz na UFBA, eu procurei a UFBA, procurei o Armindo Bião, saudoso, falei, Bião, eu estou vindo para cá porque eu acredito que aqui eu vou encontrar muita produção relacionada com o teatro negro. E aí, para minha surpresa, não foi assim como eu esperava, isso em 2008. O Bião me falou do trabalho da Cristine Douchamy, não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, e da Evani. São os dois nomes que ele me falou. Marcos, procura essas duas, que elas têm feito um trabalho muito interessante, e eu já conheci o trabalho, obviamente, da Leda, por ser uma colega de trabalho aqui dentro da UFMG, mas não tinha material específico. E aí, o Bando Teatro Olodum tinha um material, o Bando faz uma coisa desde sempre, que eu acho que é algo fantástico, que é quando eles publicam, quando eles estreiam um trabalho, eles tendem a publicar a dramaturgia no caderno de espetáculo. Então, isso vira, né, ou pelo menos para mim virou, possibilidade de trabalhar e de conhecer os textos. Porque isso que a Evani colocou, a gente tem muitos grupos, o número de grupos de teatro com a perspectiva negra no Brasil, um número realmente muito intenso, mas os trabalhos publicados, eles não são muito divulgados, né? Eles são publicados em números restringidos, né? Geralmente um livro, quando você publica muito, você publica 300 exemplares, 500 exemplares.
mas cada dia hoje tem mais trabalho sendo publicado. Isso eu acho muito interessante. Tem esse livro, né, que a Evani comentou, organizado pela Funarte, que é um livro fantástico, o livro chama Dramaturgia Negra. Eu estou com ele aqui, ó. É um livro que traz, assim, pessoas, dramaturgos negros potentes, né? Bem interessante. Com o Vinícius e o Assis aqui da Javali, eu organizei esse, que é um livro voltado para o teatro negro realizado em Belo Horizonte, mas, assim, tem também muitas revistas, né? Legítima Defesa e outras que trazem textos voltados para a questão negra que foram apresentados em algum momento. Então, acho que a nossa grande dificuldade é a divulgação dos trabalhos, divulgação das publicações. Porque publicar é caro e divulgar o material publicado também não é fácil. E nós, infelizmente, temos poucas editoras, né, voltadas para a publicação de trabalhos pretos. Então, acho que também a gente tem que começar a discutir e repensar esse lugar do campo editorial em relação aos trabalhos. Você sabe que eu estava lendo umas coisas aí antes de falar com vocês, e tem uma questão... depois da Revolução Francesa, o projeto de formação como chama, do cidadão, ele criou uma forma de difusão em massa do conteúdo, né? E da ideia do sujeito, que foi para o espaço em nome de uma figura que fosse pertencente a uma forma de gestão política, social e tal. Então, essa forma de pensar a cultura, atrelada a esse pensamento massificado, né, que o Estado inventou para que as pessoas pudessem, para que se iniciasse um processo civilizatório ali diferente, né, republicano, ele exclui uma coisa que hoje cada vez mais é importante, que é a gente caminhar no sentido da individualidade, mas não só do sujeito, né? Assim, é do sujeito, mas é também cada vez mais da percepção da identidade do negro, ou é uma questão de gênero, ou de cor, ou seja lá do que for, né? Então, eu tenho a impressão que o movimento negro, o teatro negro, que eu conheço pouco, ele está muito ocupado em firmar essa identidade hoje, né? Assim, cada vez mais especificamente, não genericamente, como se esperou, né, da formação das pessoas. Eu queria, então, quando vocês falam dos vários teatros negros, é um pouco disso que se trata, quando você tem as distinções dos grupos étnicos, mesmo que seja dentro da comunidade entre negros, como é que é isso? Bem, a primeira coisa é da afirmação da diferença, né, de que não tem isso, que nós todos somos iguais. Nós todos não somos iguais. E se não somos iguais, né, brancos, negros e indígenas, quais são essas diferenças? E, além disso, chegando nas diferenças, né, no que nos une enquanto negros, quais são as várias questões? Porque o que nos une é a experiência negra, né? Esse teatro trata da experiência negra. Só que a experiência do viver negro, ela abarca diversas questões. Por exemplo, o teatro negro mais contemporâneo, vamos dizer assim, eu creio que seja a discussão mais atualizada do teatro negro hoje, que está muito em diálogo com as discussões do mundo contemporâneo, é sobre identificação. O que é ser negro? Né? Ou eu não quero ser taxado como negro, ou só como negro. Né? Essas discussões sobre esse ser negro. Né? Eu sou negra, mas por que eu sou negra? Então, esse é um tipo de discussão que um determinado teatro atrela. Tem alguns teatros, né, alguns tipos de teatro que abordam e que concebem a via do corpo como uma via de comunicação desse teatro.
Outros optam, como já foi sublinhado aqui, a gordofobia, né, a questão de gênero é muito forte. Tem outros teatros que acreditam na via da religiosidade, da ênfase nessa religiosidade, algumas discussões que vão na questão partidária, né, da necessária discussão partidária, outras que partem da perspectiva do ser social, desse ser social que precisa dialogar para chegar à sua emancipação. Então, essas diferenças dentro desses teatros vão desde perspectivas estéticas mesmo, porque existem teatros, alguns grupos de teatro, algumas vertentes desse teatro, que não necessariamente acreditam que precisa estar bebendo nos referenciais estéticos das culturas negras, que quer muito mais se afirmar enquanto corpos negros trabalhando para além do estereótipo. Então, grupos de teatro, como o Grupo Caixa Preta, por exemplo, que trabalha com clássicos, fazendo uma releitura, obviamente, dos clássicos sob a perspectiva negra, mas que busca trabalhar a partir dos clássicos. Existem grupos de teatro que buscam se inspirar unicamente nos trabalhos colaborativos e criar coisas novas a partir de laboratórios, né, de referenciais como Grotowski, como Eugênio Barba. Então, essas vertentes, né, essas diferenças do teatro, para mim, elas são desde as questões estéticas, né, dos referenciais onde você bebe, quanto dos propósitos desse teatro. Existem alguns desses teatros que se propõem a emancipar o seu público, a trabalhar especificamente com o seu público no sentido da educação, da emancipação, da colaboração, de ir lá, de atuar na comunidade. Existem outros que querem um espaço enquanto artista. Todos eles são igualmente importantes. Sim. Todos eles. Mas eles são diferenciados. Evani, você falou um pouco do corpo, e o teu mestrado, a dissertação é sobre a capoeira, né? O corpo, a capoeira como um procedimento. Isso. Uma vez eu fiz eu fiquei um tempo lá estudando com o Thomas Richards e me chamou a atenção assim porque alguém do grupo propôs um exercício de capoeira e ele falou: não, a capoeira é muito folclorizada, né? Uma coisa muito do folclore e tal. O que eu queria saber é que sim, tem um lado folclórico, obviamente, né? A capoeira é muito conhecida, enfim, ela está disseminada aí, etc. Eu quero saber o que você descobriu na capoeira para o ator. Qual foi a ponte que você fez para o trabalho do ator a partir da capoeira? E que sai dessa nossa visão já um pouco estereotipada da capoeira. Eu descobri na capoeira que ela é uma técnica extremamente rica, né, para o ator trabalhar tanto o seu condicionamento físico quanto sua forma expressiva. Eu trabalhei a partir de uma releitura da pré-expressividade do Eugênio Barba, trabalhando princípios como a questão do equilíbrio, da equivalência e da dilatação, buscando em elementos da capoeira, né, na sua movimentação, no seu jogo, na sua movimentação e no seu jogo, explorar elementos potenciais que ela já trazia, como a questão do equilíbrio, como a questão da oposição, e nisso eu encontrei, por exemplo, uma forma espetacular de fantástica, mas também espetacular no sentido, né, maior, uma forma espetacular de trabalhar a subjetividade de um corpo, a subjetivação de um corpo, de um corpus brasileiro, inspirado em elementos da cultura brasileira, nesse caso a negro-brasileira, que a capoeira, e a minha pesquisa foi sobre a capoeira Angola, ela comporta uma subjetividade muito grande. Cada jogador ele é único com o seu jogo, com o modo como ele absorve a movimentação dessa capoeira.
E foi nisso que eu apostei. Eu apostei nesse modo de fazer da capoeira Angola, nesse modo de aplicar os exercícios e nesse modo de explorá-los, de modo a construir um corpus que trouxesse, desenvolvesse uma expressividade própria de cada ator, inspirado em elementos das culturas negro-africanas. Isso significava explorar de modo diferenciado a questão da altura, da relação com o espaço, né, do seu deslocamento. Então, por exemplo, nas culturas europeias, a gente tem a relação hierática com o espaço. Nas culturas negro-africanas, a horizontal ela é muito explorada, né? A questão da relação de oposição, que causa a expressão, é um outro elemento bastante explorado na capoeira Angola. Então, eu encontrei uma ferramenta potente para despertar o desenvolvimento dessa expressividade, baseados em elementos das culturas negras, e uma técnica potente para essa potencialização do corpo do ator, né, desse corpo expressivo desse ator. Além de outras relações, como a percepção do jogo, então a espontaneidade, a possibilidade da improvisação, tudo isso que é proporcionado pela capoeira. E que desmonta essa ideia do estereótipo da capoeira também, né? Porque quando você coloca uma lupa, você acaba desmontando, né? Isso que eu acho importante. Com certeza, Marcos, com certeza. queria te perguntar, Lavínia, desculpa, eu tomei agora porque eu tô essa coisa do corpo. Lá na fala do Teatro Sociedade, você falava a respeito de um espetáculo chamado Gira, do Grupo Corpo, que você tinha assistido, e tinham dois bailarinos que tinham uma perspectiva física diferente. Eu queria que você falasse um pouco aqui sobre isso, já que a gente está no tema do corpo. E eu vou pegar a carona, Marcos. Não, é porque nessa aula mesmo você fala dessa coisa da coisa da encruzilhada. Interessantíssimo isso. Eu queria entender isso, porque... Mais isso. Porque você fala de Exu, enfim, aí deixa com você vai explicar isso melhor. Nossa, que bom que você retomou isso, Leonardo, até porque no dia eu não lembrava o nome do espetáculo de jeito nenhum, que era o Gira, né? Eu tenho esse problema com nomes, mas é exatamente, e acho que vai ao encontro do que a Evani falou, porque a gente poder pensar como que esses corpos são trazidos para a cena. No caso desse espetáculo do Grupo Corpo, Gira especificamente, longe de mim falar que os bailarinos não executavam a coreografia de forma correta. Primeiro, porque eu não entendo nada não é a minha praia. Mas claro, o que eu consigo observar como espectador e aí como pesquisador é que naquele espetáculo tinha 3 corpos diferenciados. Porque eram corpos que acionavam energias que eu acredito que vai muito, né, ao encontro do que a Evani falou, que tem a ver com essas possibilidades de pensar o corpo como dinâmica, que aí também, Lavínia, dialoga com a ideia da encruzilhada, né, como espaço de saberes, como possibilidade de repensar esses lugares em que os corpos se encontram, né? A noção de encruzilhada, né, não é uma noção minha, de forma alguma. A Leda Martins, ela traz isso, né? E se a gente pensa na cultura, né, do candomblé e da umbanda, a encruzilhada é algo muito potente para a questão da religiosidade, né? É um ponto, é um espaço de encontro, é um espaço onde você cruza e você tem a possibilidade de resvalar no corpo e nas corporeidades do outro. Então, é um espaço cheio de energia, que eu acredito que essas energias, elas são levadas para a cena. E aí, no caso do espetáculo, especificamente, né, do Grupo Corpo, para mim, saltava aos meus olhos ali que tinham 3 corpos muito diferenciados. Os outros executavam a coreografia de forma perfeita, mas tinha ali uma coreografia. E os outros, além da coreografia, me levavam para um outro lugar. Eu conseguia viajar nas corporeidades deles. E eu acho que isso é muito importante. E tem a ver também com o que a Evani falou, se a gente pensa no trabalho da capoeira, né?
há trabalhos recentes que são pautados a partir do jogo da capoeira, né? Aqui a gente tem aqui o Mata Rasteira, do Rodrigo Negão, que é feito toda a partir da capoeira, que é um espetáculo maravilhoso. O Violento do Preto Amparo, ele é feito e executado a partir da estética da capoeira também. Então, assim, eu acredito muito que há uma dinamicidade nos corpos negros, nos corpos pretos, que quando são levados para a cena, eles acionam uma energia diferenciada e essa energia a gente consegue ver como espectador em cena. E isso, eu acho que é o que eu vi, né, e eu acho que todas as pessoas podem ver nesses bailarinos específicos do Grupo Corpo, né? E acredito que em todos os atores negros, quando vão para a cena, despertam um novo lugar, né? E aí, o Lotus da Dani Anatoly, né? Que é um espetáculo lindíssimo, que trabalha da perspectiva da mulher e da mulher negra, né? E aí eu sempre, quando vou falar de espetáculo, eu falo a partir da minha visão, né? De sujeito cis, homem, pensando como eu posso aprender com aquele corpo feminino que se disponibiliza para a cena e traz uma energia que também é uma energia de encruzilhada. A Dani, nesse espetáculo, também trabalha com a energia dos orixás. Isso é algo que é mediado a partir do corpo, a partir do jogo, né? A partir do rito, né? Eu acredito muito, muito na questão de que o rito se faz sempre presente nas propostas espetaculares negras, com mais ou menos intensidade. Eu não sei se eu consegui responder, que eu acabei indo para um outro lugar aqui. Não, mas é mais ou menos isso, Lavínia. Não, e você, assim, quando eu te ouvindo, você veio com o termo encruzilhada, veio o Exu, e eu fiquei pensando na minha cosmogonia, assim, né? Aonde é que eu conseguia entender o que você estava falando? O Exu é o mensageiro, né? Isso, é o mediador. O senhor das encruzilhadas. Então, mas eu fiquei pensando na falta, porque eu preciso recorrer, como numa tradução, a uma coisa que eu entenda, porque, para mim, essa narrativa está perdida. E aí eu estava conversando com um amigo meu, que é professor de Grécia e tal, e ele fala que houve uma escrita, que era a Etiopida, que foi perdida. Como a Ilíada, como a Odisseia. Um poema épico de negros, e que isso eu não sei que padre ficou com isso, entendeu? Na hora de destruir as obras, as narrativas dos povos do mundo naquele momento, aonde foi parar, né? E aí eu fico pensando, a gente tem, então, sei lá, quando eu penso que a gente é ocidental, que é branco, que mesmo que a gente vá até a Grécia, que tem um pensamento politeísta, e que isso, portanto, difere a gente daquele tempo, daquela gente, fica faltando, né? Tem uma lacuna na narrativa do mundo, porque ela realmente é de um lado só da história, é uma pena. E como mas é muito interessante, porque esses textos todos estão aí, né? Esses textos estão aí. Eu acho que falta também assim, o interesse, né, do outro olhar, eu vou usar que é o olhar da branquitude, em buscar esses textos, em buscar essas referências. E não ver simplesmente como a questão da religião ou da religiosidade. Porque esses textos estão aí. E eles fazem parte, eles integram aí saberes tradicionais relacionados com histórias de vidas muito potentes, né? O Bando Teatro Olodum tem um espetáculo que eu adoro, que chama Bença, que fala exatamente desse lugar dos mais velhos, dos saberes tradicionais que você tem que pensar a partir deles. Quais são esses lugares, né? E isso também dialoga muito, né? Que o que a Leda traz na pesquisa dela, na Cena em Sombras, que é pensar na ideia da encruzilhada como fonte de saberes, né? Saberes esses que são múltiplos, né? E que
têm que ser passados de geração para geração. A cultura negra, ela não morre, não vai morrer justamente por isso, né? Porque ela é repassada. Isso é muito importante. E o teatro negro, ele busca isso, como a gente já comentou, né? Há várias possibilidades. E também tem a ver com desejos, com interesses, né? Com locais, com enunciações, né? O teatro negro que é desenvolvido em Belo Horizonte, né? Ele tem diferença do teatro negro que é desenvolvido em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Agora, tem aspectos semânticos e pontos de encontros muito potentes relacionados com as questões identitárias, que é o que a Ivani trouxe. Gente, eu queria perguntar, eu não tenho como não fazer essa pergunta. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito do que aconteceu a semana passada, ou há 2 semanas, o artigo da Lilia Schwartz. Eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês sobre isso. Não sei se vocês leram, enfim. Eu não li. Você leu, Marcos? Eu li... Eu tenho preguiça. Porque acho que é isso, né? A pessoa não quer ver, não quer ler, não quer olhar... É que eu acho importante falar sobre isso, sabe? Não quer Acho olhar no importante seu colocar. entorno, não quer olhar no seu entorno, sabe? Não... Acho que as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de olhar para o lado, de ver o outro. A alteridade, ela é muito linda, mas a alteridade, ela acontece muitas vezes no livro. Quando a gente tem que colocá-la em prática e ver o outro em nós, isso é muito complicado. Então, acho que falta isso, sabe? Falta como eu diria, essa sutileza de pensamento. Isso eu acho que é muito importante e, às vezes, as pessoas não têm e não querem ter. E aí só vão ter quando elas são questionadas. E aí elas buscam uma maneira de amenizar um discurso que foi proferido, algo que foi falado, porque é isso, né? Porque a gente precisa estar sempre tocando nos mesmos questionamentos. Mas por que a gente continua tocando nos mesmos questionamentos? Porque são questionamentos que todos os dias nos levam para o mesmo lugar. Como eu olho e como eu encaro esse corpo negro, né? E tem a ver com várias possibilidades de ver o negro no mundo, que não passa só pela questão da educação, né? Por isso que o teatro experimental do negro tinha um papel maravilhoso de formar os sujeitos negros. Não era só o teatro, né? Era alfabetizar, era fazer cursos de corte e costura, curso de beleza negra. Então, esse olhar, ele é muito potente. E eu acho que isso falta muito e a gente tem que continuar falando para que essa situação ela vai sendo modificada, né? E a gente tem a ideia dos quilombos, né? Do aquilombamento. E eu acho que isso é muito importante. Isso acontece em Belo Horizonte, acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece em Salvador. Estou falando das capitais que eu tenho mais conhecimento, né? Mas em todo o Brasil, os negros hoje não se calam mais. Isso é muito importante. Muito importante. Deixa eu te perguntar, vou perguntar para vocês dois aí que conhecem o teatro experimental de negros. Tem um livro que o Abdias publicou, que é uma antologia de peças de diversos autores. Uhum. Portanto, ele manteve o seu olhar aberto para o outro, porque tem Nelson Rodrigues ali, tem outros autores, tem brancos e negros. Então, ele montou aqueles espetáculos, ou era simplesmente para ele publicar obras que tocassem na questão do negro no teatro? Ele montava essas peças? Eu li sobre uma Medéia, eu fiquei muito curiosa também de saber como é que foi isso. Como é que era, gente?
Alguns espetáculos foram montados. Vai lá, Ivani. Não, é isso. Alguns dos espetáculos foram montados, outros chegaram a ser ensaiados, acho que, na verdade, um ou outro foi ensaiados e outros não. Mas foram textos ou encomendados pelo Abdias ou que autores escreveram em homenagem a ele, em atenção ao teatro dele. O Anjo Negro é um deles, né? O Anjo Negro está nessa coletânea. Foi escrito para o Abdias fazer. Eu não sabia disso. Não aconteceu. Foi exatamente. Essa Medeia que está no texto é muito linda. Tem um grupo aqui de alunos da Universidade de BH que fizeram uma releitura dessa Medeia, que é do Agostinho Olavo. Eu não consegui comprar esse livro. Ele está esgotado. Você só vai encontrar no sebo num valor caríssimo. É raro. Dama para negros e prólogo para brancos. E tem relatos dos espetáculos, assim? Tem alguém relatando como era esteticamente? Existe isso? Existiam críticas aos espetáculos? Nesse sentido, o Abdias, né, foi sempre muito prodigioso, né? Ele tanto tinha a revista Quilombo e ele recolhia todos os recortes, né? Ele pedia a pessoas que fizessem comentários, né, escrevessem sobre os espetáculos. Então, você encontra tanto na revista O Quilombo, quanto numa revista que foi feita especialmente sobre o TEM, do Adionísios, uma série de, né, comentários, né, os espetáculos comentados, né, com as críticas diversas, de ações também em relação a ações do TEM. Então, você tem, sim, tem a Testemunhos também, é uma outra produção do TEM, que tem várias reportagens, né, sobre os espetáculos. Então, a gente tem acesso a isso. Tem alguns espetáculos, inclusive, alguns espetáculos ou textos, né? O próprio Abdias tem muita fala do Abdias sobre o que ele fez. Então, documentalmente, o Abdias foi muito prodigioso. A gente pode encontrar. Vocês chegaram a assistir o espetáculo do João das Neves, o Besouro Cordão de Ouro? Você chegou a assistir, Marcos? Você quer falar um pouco sobre esse espetáculo? Eu sou muito fã do João, né? Muito eu fã. Me formei com ele, eu trabalhei com ele, eu tive a sorte. Que ótimo. E, assim, os espetáculos dele, né, todos, têm esse lugar de anunciação do rito, né? O rito está presente nos espetáculos, né? No Galanga Chico Rei, no Besouro. Então, assim, é muito bom ver como que ele consegue transformar os mitos em ritos e trazer essas personagens para o palco e potencializá-las de forma que a gente consiga ver, inclusive, essa ideia potente da encruzilhada, que está muito presente no Besouro, né? E nos outros trabalhos também. Sim. Pensar nessa ideia de como que a musicalidade ela se faz presente no espetáculo, como que a presença, né, do rito instaurado a partir da percussão se faz presente, né? Isso está em todo o espetáculo do João. Então, assim, falar de Besouro é pensar na obra do João das Neves como uma obra que um espetáculo ele vai sendo trazido, ressignificado num outro espetáculo. Porque é isso, né? É como a gente pensar o Besouro, o Galanga, o outro me fugiu aqui da memória, mas eles têm esse encontro do rito, de como levar esse rito para a cena. E aí, as personagens, elas são muito potentes. E os corpos, os atores, né, que trabalharam
com o João nessa proposta, também são atores muito potentes, e são atores, muitos que ele formou, porque tem essa ideia, né, do lado pedagógico que sempre teve presente na vida dele, que é muito potente. Porque eu te perguntei isso porque eu me lembrei que foi, como a gente estava falando dessa questão do corpo, tudo, eu acho que foi o espetáculo, talvez, um dos que eu vi até hoje, que tinha maior potência física, assim, em cena, né? E era um espetáculo que tinha como princípio a capoeira e eram todos corpos negros, por isso que eu estou te perguntando se você viu, porque a gente falou disso aqui, e eu me lembro muito dessa potência física, assim, e ao mesmo tempo a direção do João, né, que era absurdamente Que é o inteligente. que ele traz, né, para o Madame Satã recentemente, que a direção também Exato, eu foi não vi. do João Eu e não do vi. Rodrigo Jerônimo, né? Quer dizer, aí é muito legal, porque o Rodrigo, ele consegue dialogar com o Rodrigo, né, e manter essa potência nos corpos pretos que estão em cena, né, na Madame Satã, realizada aqui em Belo Horizonte. E aí é muito legal que a gente vê o que a gente, falando de teatros negros, o que a gente quer falar com o teatro. E aí tem o grupo Os Crespos, que faz uma carta a Madame Satã, esse você deve ter visto, que é maravilhoso também, mas é a mesma personagem, mas é a partir de uma outra perspectiva de identidades corpóreas. O trabalho que o Sidney Santiago faz, que assim, é lindo, é precioso, e é a mesma personagem. Então, o que o grupo, o que os envolvidos querem trabalhar a partir de qual perspectiva com uma personagem ou com uma proposta espetacular negra. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de comentar sempre. Eu tendo a falar demais, gente, vocês têm que me cortar. Não, tá ótimo. A gente está aqui para ouvir mesmo. A gente está aqui para ouvir. Como é que vocês estão enxergando a cena do teatro negro hoje no Brasil? Como que tá mais estabelecida, tá mais ampla? Como é que tá? Evani? Desliguei o microfone. Olha, eu estou achando ótima. Ótima no sentido de para quando eu comecei, eu estou achando uma diversidade muito bacana. Né? Tem coisas que eu não estou conseguindo acompanhar. A gente está num momento frutífero, a todo momento tem surgido eventos, né? Agora mesmo um grupo de pesquisadores realizou durante essa pandemia, está realizando os Estudos Negros, um curso online aberto que tem atraído uma quantidade imensa de público, né, de participantes, 700 pessoas por sessão, toda terça e quinta. Tem grupos surgindo de vários lugares do país, tem espetáculos diferenciados, né, tem eventos de toda sorte, o Itaú Cultural, né, com a dramaturgia online, ou as segundas crespas, né, as segundas crespas no Rio de Janeiro, São Paulo, algumas publicações, dissertações. Eu acho que estamos num momento frutífero. Acho que precisamos, né, temos ainda a falta de financiamento para essas propostas. Né, os grupos têm se comunicado e uma coisa em comum é a falta de financiamento para essas propostas, a falta de espaço para que essas propostas possam acontecer, esses espetáculos, por exemplo. Mas o que não tem faltado é uma produção intensa por parte desses grupos, de pessoas envolvidas no teatro negro, de oficinas, de cursos. Algumas universidades têm tido também uma grande participação de jovens negros. A Universidade Federal da Bahia propôs um fórum que está em sua quarta edição,
Fórum Negro de Artes Cênicas, para pensar o teatro sob a perspectiva negra, e agora a dança sob a perspectiva negra. Então, eu acho que esse é um momento frutífero e um momento que exige mais espaço, que exige institucionalização. Foi muito bom você ter tocado, porque eu queria saber, assim, como é que o movimento negro vive? Como é que, assim, se os editais contemplam, então os editais não contemplam, os espaços não recebem, é preciso criar todo o meio da produção, o lugar para onde... tem que ser autor de ponta a ponta dos processos, é isso? Marcos. É mais ou menos por aí, exatamente. Raramente os editais nos contemplam. E, às vezes, a gente escuta, não, esse edital não é para vocês, porque vocês foram contemplados no edital X. Sim. Então, assim, mas tem algo que eu acredito que tem a ver com a força, né, dos sujeitos negros, que são esses aquilombamentos, né, que a Evani citou, das segundas e terças pretas e crespas, né? Isso é muito potente, né? No caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que é onde eu posso falar mais de perto, né? A segunda preta, ela mudou a cara da cidade e realmente trouxe todos os artistas negros para a cena. Isso foi muito potente. E eu sei que isso também aconteceu, surge em Salvador, né? Mas eu sei que aconteceu no Rio e aconteceu em São Paulo. No Rio, eu fui em uma das edições e, assim, um trabalho maravilhoso que está sendo feito por lá também. Então, assim, tem um grupo muito potente trabalhando e tem essa coisa de que os grupos se ajudam. Eles colaboram uns com os outros, né? E tem a ver também com algo que, de alguma maneira, está direcionado com o que a Evani estava falando anteriormente, que hoje as universidades, né, e os cursos técnicos, os sujeitos, os alunos negros, eles estão buscando, eles estão obrigando que essas instituições pautem as suas corporeidades. E tem surgido, a partir daí, vários grupos potentes e trabalhos potentes que saem como TCCs, como trabalho de conclusão de curso, que ganham a cidade, ganham o país, que viajam, né? Eu tenho inúmeros alunos que passaram pelo curso de teatro e que hoje estão trabalhando em vários grupos e estão dialogando com outros grupos do Rio, de São Paulo, ou seja, tem essa conexão que é muito forte e que possibilita que esses trabalhos circulem, né? Essa coisa do aquilombamento mesmo. E, Marcos, você também falou lá no seu curso que você vê a formação de grupos dentro de universidades, de grupos de teatro negros. Isso é um fenômeno recente, pela quantidade que você descreve? Sim. Isso é uma coisa de... dos anos 2000. 2010 para cá, vários grupos. Eu orientei... aqui eles fazem o trabalho teórico e o trabalho prático. Então, eu orientei trabalhos teóricos de pelo menos uns 20 alunos negros, com trabalhos práticos e trabalhos teóricos sobre a questão do teatro negro. Isso é muita coisa. Né? Pensar que, quando eu comecei a dar aula no curso, em 2000, o curso ele foi inaugurado em 1999, eu não trabalhava as questões relacionadas com o teatro negro. Naquele momento, eu comecei a trabalhar, como eu já comentei aqui, a partir de 2005, né, quando eu concluí o doutorado em 2004. Mas, e a cada ano, a gente tem mais alunos interessados nas temáticas, e pautando as temáticas.
e aqui e também dos saberes tradicionais que hoje estão presentes na universidade, pelo menos na universidade aqui de Minas. Então, trazer esses saberes tradicionais também para a cena é muito importante, e os alunos têm feito isso, porque eles fazem os cursos com os mestres, e o que eles apreendem lá, eles tendem a trazer para suas experiências nas experimentações cênicas que eles estão fazendo. Isso aparece muito, isso vai, né, para os trabalhos que são produzidos na Segunda Preta como um todo, né? Aqui já está na 9ª temporada. A 9ª temporada ela foi cancelada por causa da pandemia. Começou e 2 semanas depois foi cancelada. Esses projetos foram, assim, para esse momento da pandemia, assim, eles são feitos online ou não? Estão suspensos? Eles implicam em presença mesmo, ou é possível? A Segunda Preta implica em presença, então ela foi suspensa. Mas já está se pensando como voltar. A gente sabe que esse momento não vai, infelizmente, acabar tão cedo em possibilidades de fazer de forma online, né? Entendi. Obviamente vai ser uma nova possibilidade de encontro. Mas, por exemplo, o Espaço Spunk, ele continua acontecendo coisas voltadas para as questões relacionadas com o teatro. Isso todo mundo tem dado um jeito de fazer, né? Isso que a Evani trouxe, né, dos cursos no próprio curso, né, da Universidade do Sul da Bahia, tem muitos trabalhos voltados para a questão relacionadas aos corpos negros. Não é isso, Evani? Sim, nós temos disciplinas, né, componentes curriculares que são inusitados em muitas universidades e que lá tem. Nós temos poéticas negrodescendentes, corporalidades negras, estéticas negras, e os estudantes trabalham muito em torno disso, além das pesquisas em torno das culturas da tradição de lá da região. Essas disciplinas, infelizmente, elas ainda não existem na grade curricular dos alunos daqui, mas os alunos que têm interesse, eles moldam o seu curso e buscam lugares para poder encontrar essas possibilidades de trabalho. Entendi. Que ótimo. Bom, tem uma coisa que eu queria acrescentar com relação a essa questão do financiamento, que eu acho muito importante, que, assim, normalmente, as instituições financiadoras ou os editais, as bancas dos editais, normalmente não têm uma dificuldade de ver nas produções negras a qualidade estética para além do viés negro, né? Como se taxasse num lugar, isso aqui vai ser teatro isso. Então, isso aqui não é um grupo, uma contribuição estética que seja importante sublinhar. Esse grupo aqui, que tem 30 anos, não é um grupo que tem a sua validade, né, sua qualidade, que seja importante destacar. Então, os grupos de teatro negro, né, as companhias, elas, volta e meia, elas se deparam com essa dificuldade da compreensão, né, desse teatro com sua contribuição estética e também como uma forma diferenciada de ser de teatro, uma outra proposição de teatro. Isso daqui tem música, isso aqui não é teatro, isso aqui é música. Então, nesse universo de financiamento, de editais, o teatro negro enfrenta muitas dificuldades. Volta e meia se vê uma negativa sem uma justificativa, para grupos que apresentam uma qualidade, né, inestimável, e que você não tem uma explicativa, a menos o fato de, isso aqui é um teatro político-partidário, não tem sua contribuição estética, não tem uma contribuição artística relevante.
Eu só queria acrescentar isso, que é muito comum para os nossos. E que ainda, né, Vani, fazendo aí um adendo, que faltam corpos negros dentro dessas comissões para escolher os trabalhos. Geralmente, os sujeitos negros não estão aí para escolher o trabalho dos parceiros. Isso também é algo que tem que ser repensado. Parece que o Gé Oliveira, na fala, também estava dizendo que parece que agora, só pela primeira vez, vai ter um negro na Comissão do Fomento de São Paulo, por exemplo. Depois de, sei lá, 20 anos, 40 edições, só agora vai ter uma pessoa negra ali. É algo muito comum. Isso é um reclame, né? Bom, gente, a gente está com o nosso tempo esgotado. Queria agradecer muito a presença de vocês. Tem muito mais coisa para perguntar, muito mais coisa para falar, obviamente. Eu queria muito convidar vocês mais uma vez para estar aqui com a gente, tá bom? E agradeço muito, muito, muito mesmo. Foi muito legal ouvi-los. Um prazer te rever, Vani. A gente costuma oferecer o nosso programa, assim, para os nossos convidados. Se por acaso algum de vocês tiver uma pauta de interesse, por acaso quiser um espaço, esse espaço é um espaço que a gente abre, assim, ele é aberto, tá? Se vocês acharem que é o caso de retomar uma coisa, conosco ou sem a gente. Assim, sem a gente. Então, estamos aqui juntos. Que ótimo. Muito obrigado, gente. Eu adorei. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Ivani, quer falar? Boa noite. Bom, gente, obrigada. Boa noite. Só agradecer. Tá, que ótimo que vocês abriram esse espaço. Parabéns. Obrigado, gente. Aberto mesmo. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Tchau.